Muito bem, vamos mergulhar direto nisso, porque a análise de hoje aborda um tema que, olha, é fascinante e super mal compreendido. Quando se fala em Karl Marx, é quase automático pensar direto em economia ou teoria política, certo? Mas o material que a gente vai explorar hoje nos convida a dar um passo atrás. Longe de ter surgido do nada, no vácuo, o trabalho de Marx é, na verdade, a evolução máxima, a radicalização total de uma busca filosófica por verdades que já durava séculos. Basicamente, é a grande tentativa de curar o conhecimento humano das suas próprias ilusões. E aí a gente chega nessa frase que é, sem dúvida, aquele momento de largar o microfone da filosofia moderna. Retirada da famosa 11ª tese sobre Feuerbach, ela funciona quase como uma declaração oficial de intenções. À primeira vista, parece que ele está simplesmente jogando toda a filosofia clássica no lixo, chamando a teoria de inútil, né? Mas a jogada aqui é outra. Isso prepara o terreno para a gente entender como o objetivo final dele era virar a filosofia de cabeça para baixo. Não por aversão à filosofia em si, mas porque ele enxergava isso como o ápice do próprio pensamento crítico. Vamos ver como isso se constrói na prática. Essa linha do tempo é como se fosse uma verdadeira corrida de revezamento da crítica. É impressionante notar como cada pensador foi passando o bastão para o próximo. Olha só, a gente começa no século XVII com Descartes e o foco na razão individual. Aí passa para o sujeito transcendental de Kant no século XVIII, chega na consciência histórica do Hegel no comecinho do século XIX e, por fim, aterra na realidade material do Marx. O grande objetivo compartilhado por todos eles, examinar o conhecimento e escapar das falsas certezas. Aqui está o nosso mapa da mina para essa explicação. Vamos passar por estas 5 etapas. Primeiro, o projeto da crítica. Segundo, o indivíduo e a razão. Terceiro, a consciência histórica. Quarto, a inversão materialista. E, para fechar, o fim da filosofia. 1. O projeto da crítica. A busca pela certeza. Para começar, a gente precisa montar o cenário. A base da filosofia moderna nasceu de um conflito gigantesco. Imagina só, no início da modernidade, o mundo estava passando por verdadeiros abalos sísmicos. A autoridade da igreja estava desmoronando com a reforma e a revolução científica estava destruindo a credibilidade da ciência antiga. Ou seja, sem aquele chão seguro da tradição ou da religião, os filósofos precisavam desesperadamente de um ponto de partida completamente novo. Eles precisavam de um método à prova de falhas para julgar o que era verdade de fato e combater as antigas superstições. 2. O indivíduo e a razão. O indivíduo como juiz supremo. Bom, sem as velhas autoridades externas para ditar as regras, os pensadores decidiram colocar uma nova figura no centro do palco, o próprio indivíduo. E o que é super interessante aqui é ver como as duas maiores frentes da época acabaram convergindo nisso. De um lado, tínhamos o empirismo de Bacon com a sua observação da natureza e o método experimental. Do outro, o racionalismo de Descartes, buscando a certeza na própria mente. Apesar de usarem métodos totalmente opostos, ambos confiavam 100% na experiência ou na razão individual para validar o conhecimento. A autoridade clássica deu lugar à autoridade do eu. Aí aparece o Kant para refinar e dar um belo upgrade nesse sistema. O modelo que ele cria, que a gente costuma chamar de o Tribunal da Razão, sobe bastante o nível da conversa. Não é mais apenas sobre o indivíduo comum, mas sim sobre uma estrutura universal da mente humana, o que ele chama de sujeito transcendental. Pensa nisso como uma atualização de software. Ele estabeleceu um modelo universal de como a nossa mente processa o mundo e qualquer ideia só seria considerada legítima se jogasse pelas regras rígidas desse tribunal. 3. A consciência histórica. A primeira grande reviravolta. Mas, como em toda boa narrativa intelectual, a estabilidade não dura para sempre. É agora que o Hegel entra em cena trazendo a primeira reviravolta massiva para essa ordem. Essa diferença de visões mostra bem a mudança tectónica que rolou. Para o Kant e a galera anterior, o indivíduo tinha que ser autónomo e isolado exatamente para fugir dos erros da tradição. Mas o Hegel olha para isso e pensa, isto é pura ingenuidade. Para ele é impossível operar no vácuo. O indivíduo é profunda e indissociavelmente moldado pela cultura, pela sociedade e pelo processo histórico. A marcha da história é que forma a nossa consciência. O ponto central de tudo isso é exatamente este. Para o Hegel, se uma consciência acha que está totalmente separada e autónoma da sua sociedade, ela está, na verdade, vivendo uma ilusão gigantesca. Ela está alienada. Toda aquela tentativa inicial dos modernos de criar uma teoria fora da história tinha sido em vão. A verdadeira crítica agora exigia olhar para o passado, entender a formação histórica e ver a pessoa não como uma ilha, mas como um produto total da sua época. 4. A inversão materialista. Marx muda as regras do jogo. Essa visão do Hegel, por si só, já foi revolucionária, mas aí as regras do jogo mudam de novo.
o Marx entra em cena apontando uma falha estrutural gigantesca no sistema do Hegel. E para a gente entender esse debate de forma clara e neutra, vamos voltar para a analogia de tecnologia. O idealismo do Hegel achava que a história era a marcha do espírito. Para ele, as ideias, a cultura, o software eram um motor que atualizava o mundo. Já o materialismo do Marx inverte isso totalmente. Ele argumenta que o mundo físico, as bases económicas e materiais, ou seja, o hardware da sociedade, é que determinam quais ideias e culturas podem sequer existir. O próprio texto-fonte deixa essa ambição claríssima. O Marx achava que a análise do Hegel não era radical o suficiente porque continuava presa no plano das ideias. Ficar só no mundo da cultura, ignorando a base material, também era uma baita forma de alienação. Então, para libertar de vez o ser humano das suas ilusões, que, lembrando, era o grande objetivo da filosofia desde Descartes, era preciso tirar a cabeça da humanidade das nuvens do idealismo e plantar os pés firmemente na terra das condições materiais da vida. E a chave absoluta para entender essa base material é este conceito aqui, o trabalho. Só calma lá, é muito importante frisar que, neste contexto filosófico, o trabalho não é só ter um emprego ou bater ponto no escritório. Trata-se de uma interação biológica e técnica profunda. É o jeito como a nossa espécie regula a relação com o ambiente natural. Não existe uma essência humana fixa escondida nas nuvens. Nós somos moldados continuamente enquanto alteramos a natureza ao nosso redor, na prática, no dia a dia. Colocando essa nova lente, a marcha da história deixa de ser o avanço do espírito e passa a ser a evolução das formas de organização desse trabalho. Essa sequência mostra direitinho as etapas do materialismo histórico apontadas no texto. A gente evolui desde a sociedade primitiva, passa pela escravocrata, avança pela feudal e chega na sociedade burguesa. As ideias, as leis e a política de cada época não caem do céu. Elas são apenas reflexos diretos dessas relações materiais e das formas de produção de cada período. 5. O fim da filosofia, da teoria à ação. Entender todo esse percurso é absolutamente vital para a gente captar o que o Marx realmente quis dizer com o fim da filosofia. Não era simplesmente falar, galera, parem de pensar. Era reconhecer a transição de uma era. A filosofia teórica tradicional tinha esgotado seus recursos. Ela não conseguia mais fazer aquela crítica radical que prometeu lá no século XVII. Só interpretar ideias no conforto não dava mais conta. A verdadeira crítica exigia agora uma mudança brusca para a análise econômica, sociológica e política real. A teoria e a prática precisavam, enfim, se unir em uma ação forte o suficiente para transformar o mundo material. E assim a gente chega a esse ponto de interrogação fantástico. Nós acompanhamos toda essa evolução da crítica, desde os primeiros modernos tentando limpar o terreno da mente, até essa constatação de que as ideias dependem totalmente do hardware físico que a gente habita. É uma corrida de revezamento intelectual e tanto. Então, fica a grande reflexão. Se o antigo sistema operacional da filosofia teórica foi completamente desinstalado pela necessidade de ação concreta e análise material, quais são as ferramentas que a humanidade utiliza hoje para avaliar as suas novas ilusões? Uma provocação fascinante para a gente continuar explorando. Até a próxima análise.